Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é o NunaCast. Olá, hoje eu estou aqui com o Fernando De Luca, que é sócio do Grupo Coral, um grupo que inclui empresas da incorporação e da construção, como a Coral Engenharia, e da Áquia, Crédito Privado, uma empresa focada em crédito para as indústrias. Uma empresa do seu tempo, que olha para o futuro, mas age no presente, entendendo as necessidades e as demandas que o mundo contemporâneo e que esse arranjo pós-pandemia trouxe para que um novo mercado se estabeleça. E o Fernando é um desses empresários que, atento a esse cenário, recria a sua empresa com braços capazes de alcançar outros horizontes nesse momento atual. E é com ele que eu vou conversar hoje. Tudo bom, Fernando? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo no nosso podcast. Imagina. Então, eu vou começar te perguntando, né? Antes de falar da Áquia, propriamente dita, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história e da história dessa empresa que você está trazendo para a gente hoje. Eu sou engenheiro civil, né, de formação. Atuo na área já desde pequeno, né, pois o meu pai ele iniciou a construtora e ele conta muito que ele me levava nas obras, que eu levava aquele chinelinho de dedo que tinha uma tirinha atrás para segurar, né? E aí eu só voltava com o pé. Mesmo com a tirinha, acabava perdendo um monte de areia e voltava só com o pé de chinelo. Então, me criei em obra. E sempre acabei gostando muito disso, né? Essa formação minha e esse contato, né? Eu acho interessante, até mesmo com as minhas meninas, eu tenho esse contato da empresa para que elas criem gosto disso, né? Que eu tenho interesse que isso vá para frente, né? Não que se dissipe no meio do caminho. Então, acabei pegando muito gosto pela obra, pois meu pai trabalhou muito em rodovias, na época da concessão aqui do Anel de Integração do Paraná. Ele trabalhou nessa ideia junto ao governo do estado e também viajava Paraná inteiro com ele desde os 5 anos. E acabei pegando muito gosto em obras. E na minha trajetória acabei trabalhando em várias empresas, né? Indo para a prefeitura, depois fui para a J. Malucelli, que é uma empresa em que hoje a gente tem algumas parcerias muito fortes por conta desse contato que eu tive lá como estagiário. Depois fui para o grupo da Gafisa, que é uma consultora de São Paulo, que atuava muito forte aqui na região e no Brasil todo. Nós chegou a ter 300 obras quando eu estava dentro da empresa. Então, aprendi muito lá também, muito para São Paulo, para conhecer todo esse processo, toda essa organização, né? Lá que eu aprendi muito sobre qualidade em obras, qualidade do setor DOT, lá que era um setor de qualidade específico, com processos, procedimentos para tudo, né? Uhum. E acabei, quando eu entrei na Coral, trazendo, né, toda essa bagagem de conhecimento para que a gente estruturasse a empresa como uma indústria, né? Pois a construção civil é um setor da indústria e que precisa de processos, procedimentos, né, para tudo, para que a empresa possa crescer. Senão você chega num limite em que não é possível mais controlar a empresa, pois ela não tem uma organização. Ela não tem processos, procedimentos para tudo que ela faz, né? Cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Sim, eu vou só te interrompendo um pouco, assim, como vocês vêm de uma história de uma construção local para um processo construtivo, que dificuldades você sentiu aí de transformar isso num processo? Até pegando um gancho, né? Eu também estava aqui em Curitiba muito atuante, eu sou de São Paulo, capital. E quando eu vim para cá, eu vim com o histórico dessas grandes incorporadoras. Eu atendi a Gafisa, a Cirela, a Iven, a Harbor. Então, esses nomes que nos grandes centros já estavam muito consolidados. Sim. E vindo para as outras capitais, eu percebi essa linha de produção, mas que conflitava muito com o jeito local. Sim. De construir e de fazer o processo construtivo mesmo, né? De lançar um empreendimento. Como é que você adaptou isso com a tua experiência de fora e com a tua própria empresa? É difícil. Primeiro porque você tem uma cultura dentro da empresa, né? E aí para você mudar a cultura da empresa é um processo complicado porque envolve pessoas, né? Com certeza. Então, você trazer uma consultoria que ajude nesse trabalho, né, tanto de gestão de pessoas quanto de processos, para que isso comece a implementar, né,
E é um movimento constante, não é uma coisa não está implementado e está resolvido. Não, você tem que continuar alimentando esse trabalho, né? Porque senão ele acaba se perdendo. E realmente foi difícil, né? Fazer esse trabalho. Ainda ele existe, né? Porque ele é um movimento constante, está em processo. Mas o mercado de Curitiba, ele é considerado o mercado mais exigente do Brasil, em todos os aspectos. Você pegar qualquer grande empresa que tenha um saque de reclamação por nível de população, Curitiba bate os recordes. Deixa eu fazer. Por que você acha que é assim? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu queria te ouvir. Por que Curitiba é o mercado mais exigente? Assim, a gente que é de fora, sempre olhando, eu falei, poxa, o mercado mais exigente, teoricamente, teria que ser de uma capital maior. Sim. Pela diversidade, pelo tanto de gente que consome, né? São Paulo, Rio, sei lá. Mas aí Curitiba desponta nesse cenário nacional. Olha, passou em Curitiba, passa em qualquer lugar do mundo. Por que é assim? Você é nascido aqui, né? Sim, eu sou de Curitiba. Então me conta por que o povo daqui é tão exigente. Não, existe uma falsa teoria que diz que o curitibano é fechado e chato. Não é isso, tá? Não é isso. Não é? Não. Tá. Se defenda, vamos lá. É porque realmente, talvez, conta cultural, né? Em que Curitiba tem um lado muito europeu, vinculado às culturas alemãs. A gente tem bairros, né, que cresceram com essa cultura alemã, japonesa, italiana, né? Então, talvez essa cultura, essa miscigenação cultural acabou trazendo uma nova espécie, quase. Um novo ser humano. Tipo isso. E Curitiba sapiens. Mas o fato é que realmente é dessa forma. Isso é bom, né? Porque para as empresas aqui, elas têm que se adaptar e têm que realmente estar alinhadas com isso, com qualidade, né? A população não aceita itens de baixa qualidade, tanto que você pode ver desde a prefeitura, a estrutura da cidade em si. Curitiba é uma das referências nacionais em questão de organização de ruas, de parques, de tudo, né? Então isso também vem dessa área cultural. Tem um histórico muito bom em que muitos prefeitos eram engenheiros, né? Sim, verdade. Urbanistas, né? Arquitetos aqui também, em Curitiba, né? Então isso também trouxe essa organização. Então, por conta desses fatores, né? E a gente atua, obviamente, nessa linha de qualidade, né? Muito forte. Sim. Acho que para todo mundo que também é entrante na cidade, eu como, né, uma pequena empresária que comecei a montar o meu negócio aqui, foi uma das primeiras coisas que eu me atentei. Ou eu entrego com essa qualidade que é buscada, exigida, ou eu não sobrevivo. Exatamente. E não é fácil, porque não é só uma questão da qualidade que você percebe, é a qualidade que este cenário endossa, né? Percebe, avaliza. E, enfim, aí realmente é um período de adaptação e de muito trabalho, né? Mas a gente sobreviveu, o importante é isso. Estamos aqui, né? Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho, né? Trouxe essa questão aí da Coral Engenharia, que se estabelece como uma empresa potente, que está em crescimento no mercado imobiliário, e dessa empresa vem a Áquia Crédito Privado. Então, o que é a Áquia? Como é que funciona? Vamos falar, o nome é bonito. Qual foi a agência que fez? Estou puxando a sardinha para o meu lado, tá? Não pode pular essa parte, vamos direto para o Áquia. Tá bom. Então, a Áquia, ela é um nome japonês, né? E está vinculado às questões de prosperidade financeira, né? Então, essa cultura japonesa, né? Apesar de não termos essa linha dentro do nosso sangue mais italiano, mas a gente sempre trabalha muito com os pilares em que envolve a cultura japonesa, que é a ética, né? A otimização de recursos, né? E a disciplina. A disciplina, isso são pilares que tem muito dentro da cultura japonesa. A gente gostou, né? O nome ele ficou muito comercial e trouxe essa linha. Ou seja, trouxe uma história, um contexto, e não simplesmente qualquer coisa aleatório. Cred, né? Sim. Simples. Money cred. Ótimo. Então, isso já contextualiza um pouco da empresa. Uma empresa organizada que pensa
antes de tomar uma ação, de seguir para frente, com uma linha de raciocínio. A partir daí, a gente desenvolveu já mais ou menos uns 5 anos, em que eu venho estruturando, trazendo ideias, trazendo pessoas, né? Porque essa área financeira é uma área muito complexa em questão de pessoas. São trabalhos muito específicos em que as pessoas simplesmente não estão no mercado. Botar uma vaga em aberto para algum tipo de trabalho lá dentro, porque não existe, não tem pessoas Quando você disponíveis. fala específico, do que você está falando? Que trabalham numa linha de crédito, trabalham nessa linha financeira, que tem um pouco de conhecimento ou de contato com a área de engenharia, né? Pois é uma mistura, né? de setores da economia, e daí que a gente trouxe esse conhecimento da Coral para desenvolver um trabalho em que sempre foi meu sonho, sempre gostei muito da área financeira, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu buscava entender, fiz vários cursos. Na época, eu estudei muito com os antigos fundadores da XP Investimentos. Eles tinham o escritório aqui em Curitiba e em São Paulo. E que eles davam cursos sobre investimentos, e daí criavam todo a linha de trabalho que hoje virou o que virou. Né? Sim. Então, lá no início, sei lá, 22, 25 anos atrás, mais ou menos. E só para constar, né, a gente percebe como essa área cresceu. Né? Sim. A gente sempre teve a noção de que esse mercado de investimentos, de olhar para esses lugares, sempre foi restrito a grandes empresas, a grandes fortunas, Sim. a grandes empresários. E hoje isso está acessível a qualquer pessoa, ou a qualquer pequena indústria, qualquer pequeno negócio que queira entender como é que um investimento é feito, ou como a tomada de crédito pode ser caminho para um crescimento maior. E isso mudou, né? Por que você acha que assim, esse tema começa a ficar mais democrático, começa a se estender para outros mercados que não eram acessíveis? Teve algumas facilidades por conta de legislação. Né? Então, há uns anos atrás, existem várias linhas, né, na área financeira, mas uns anos atrás criou-se algumas legislações que ajudavam as pequenas empresas fintechs, né, que são empresas de tecnologia que estão vinculadas à área financeira, Sim. a prosperarem. Né? Então, um conjunto de fatores acabou facilitando isso. Né? Hoje, qualquer pessoa pode abrir um banco digital, né? É lógico que demanda conhecimento. Né? Demanda conhecimento, demanda uma equipe técnica, tanto na área de TI quanto da área financeira, para poder estruturar isso aí. É algo bem complexo, e foi o que a gente veio fazendo nesses últimos 2 anos. Assim, né? Então, há uns 5 anos era só uma ideia. A gente começou a trabalhar o desenvolvimento, começou a trabalhar as várias possibilidades que poderiam existir dentro dessa rama quase que infinita aí de oportunidades. De possibilidades. E aí a gente chegou há 2 anos atrás a uma linha de raciocínio. Olha, nós queremos trabalhar na área da engenharia vinculada à área financeira. O que a gente vai conseguir criar com isso? Começamos a entender e desenvolver essa empresa, né? Estruturar essa empresa, né? Com inúmeras reuniões com empresários, com bancos, com empresas que estruturam, que fazem a administração desse tipo de negócio, para a gente começar a desenvolver, até que criamos a Áquia. Uma das maiores dificuldades foi a questão de gente, né? Então, as pessoas, trazer essas pessoas especializadas nesse mercado. Então, na época, as pessoas estavam trabalhando, então a gente fechou a equipe, mas a equipe estava cada um trabalhando no seu canto lá. Então, um estava em banco, um estava numa financeira, outro estava num lá, outro lugar e eles do continuaram mercado. trabalhando lá e auxiliando a estruturar a empresa aqui. Por 2 anos. Entendi. Por 2 Meio anos, uma vida trabalhando lá. dupla. Cada um na sua empresa, mas ao trabalhando mesmo lá, tempo mas olhando... só estruturando, auxiliando ajudando. a estruturação disso aqui. Então, nós negociamos com essas pessoas para que viessem para a empresa, mas continuassem lá, porque não ia ter ainda demanda suficiente para poder pagar, né, todo esse pessoal que tem, obviamente,
uma remuneração alta. Sim, até por conta do know-how, né? Não dá para arriscar, né? Então, a gente trouxe esse pessoal para ajudar a estruturar e botamos uma data. A partir de janeiro de 2023, a gente vai para a empresa, finaliza as questões operacionais e estruturação com os parceiros comerciais nossos para dia 1º de março a gente começar a operar. Sim. Então, a gente conseguiu fechar dessa forma e a empresa vem muito bem aí nesse período, né? Já como um período de aprendizado, né? E você tem me dito aí nos bastidores que o resultado tem sido além do imaginado. E isso é difícil, porque o novo negócio geralmente é o contrário, Sim, né? exatamente. Você fica aí 6 meses sentado olhando, trabalhando muito, mas sabendo que os resultados vão ter o seu tempo de maturação, meio de maturidade da empresa. E parece que o crédito privado para as indústrias tem respondido de uma outra forma. O que você acredita isso? Por que isso está acontecendo nesse momento? Tem a ver com o momento econômico, político? Qual que é a tua visão sobre isso? Hoje, nós temos um cenário complexo por conta de taxas de juros altas e incerteza econômica, em que o crédito está caro, né? O dinheiro está caro e o cenário econômico é com uma condição em que as empresas que trabalham nesse setor estão recuando, estão segurando, porque estão com medo de algum tipo de calote, ou que realmente as empresas não vão bem e não consigam honrar, né? Não tenham esses compromissos, né? Perde a solvência, né? Que é a capacidade de pagamento futuro da empresa, das dívidas. Então, e isso por si só já recua a linha de crédito das grandes instituições, né? Dos bancos, né? E realmente está existindo, né? Muitas empresas que estão entrando em recuperação judicial, ou seja, é um problema para as instituições financeiras. Então, acabou abrindo oportunidades, né, para que essas empresas menores comecem a crescer. Sim. Obviamente que o risco é maior. Então, a gente trabalha muito com a gestão de risco. Nós somos uma empresa de gestão de risco dentro da AC, né? Risco e assim, financeiro. E qual que é o feeling ou o critério para você apostar numa empresa A e na empresa B ou não nascer? Como é que você... Qual é essa temperatura? Como é que você tira essa temperatura? Esse é um processo... um processo complexo em que os bancos têm. Então, hoje a Áquia é como se fosse um mini banco, né? Nós temos setores, tudo setorizado dentro da empresa. Tem uma área de prospecção, área de cadastro, área de crédito, né? Que é o coração da empresa, e a área de operações, que são o setor em que as operações financeiras são feitas. As empresas que já estão cadastradas demandam crédito, a gente tem as liberações por limite de crédito, por taxas diferenciadas. Então, existe essa operação e uma linha daí de cobrança, né? Ou seja, não rodou a operação, teve algum problema, vai para uma área de cobrança para que a gente possa fazer a recuperação, né, desse recurso. Mas o coração é a área de crédito, né? O coração de qualquer instituição financeira que trabalha com crédito, com banco, é essa a análise área de crédito. Então, isso a gente tem uma estruturação muito boa, né? E o que influencia muito nesse setor é o network. Entendeu? Então, o network hoje nosso, com as outras instituições, com bancos, para que a gente possa consultar, né, esses cliente solicitantes, que tá entrando, né, as pessoas a gente já viu o histórico de operação com esse cliente, como é que foi. Além disso, né, obviamente, tem uma série de critérios internos, uma série de ferramentas de parceiros comerciais que trazem informação desse cliente para que a gente possa analisar ele, né? Mas chega um momento em que existe um comitê de crédito, né, que vai fazer a liberação disso. Sim, que valida, que vai validar, a decisão olha, final. O limite desse cliente é esse, ou algum tipo de operação específica que não está dentro dos critérios, passa pelo comitê. E ali é que você tem que dar o enter na conta, né? Você tem que autorizar a ceder o crédito. E aí é meio que, assim...
É a hora do risco. É a hora do risco, né? Vamos ou não vamos? Vamos junto. Gela... que a espinha gela. A espinha gela. Isso faz parte do trabalho da empresa, né? Acho que ainda mais num país como o Brasil, né? Que a gente nunca tem uma curva que é minimamente instável, né? Estável. Exatamente. Nosso gráfico não é para amadores, né? Não é para amadores. Não. O Brasil não é para amadores. A gente tem estômago, é o que a gente fala, né? Um país que tem que ter estômago. E falando um pouco desse mercado e desses critérios, né? E dessas instituições bancárias, então eu imagino que você está aí, entre aspas, competindo com grandes nomes do mercado que já existem aí há alguns séculos, né? Como gestoras de financeiras e créditos, né? Assim, que propiciam créditos para essas empresas. Como é que vocês fazem para tá aí atuando junto com essa concorrência? Qual é a tua... Onde é que o olhar desse cliente se volta para você e não para os grandes bancos? O nosso objetivo, né, obviamente, nunca foi e provavelmente nunca vai ser competir com os grandes bancos, com as grandes instituições de crédito. Mas a nossa ideia, lá no início da operação, no início da empresa, era diversificar negócio. Tá? Uhum. Então, a Coral atua na área de construção civil, atua 100% no mercado imobiliário. E a ideia foi a gente iniciar uma diversificação, tá? Uhum. Para a gente ter prosperidade no futuro da empresa, né? Eu sempre converso bastante com meu pai, né, nessas reuniões informais e tal, e a gente acaba se espelhando muito, apesar de não ser, né, do grupo judaico, mas a gente se espelha muito na comunidade judaica. Cultura judaica. Em que eles têm eles não pensam assim nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, eles pensam gerações à frente, né? Para ter essa prosperidade e ter o controle praticamente mundial hoje da área financeira. Sim. Né? Então, o objetivo nosso lá na criação foi esse, a gente criar algo que tenha prosperidade para o futuro, talvez para as próximas até gerações nossas. Entendi. Então, um plantio de longo prazo, plantio de né? longo prazo, exatamente. Então, lá no início, a gente pensar só no setor imobiliário, ele vai ter altos e baixos, como sempre teve. Sim. E todas as empresas que estavam focadas só num ramo, elas têm uma chance muito menor de ter prosperidade. Um belo exemplo é, por exemplo, a J. Malucelli, né, em que eu trabalhei muitos anos, em que eles tinham uma área de construção civil forte, né, mas área de construção pesada. E começou, na época o Joel tinha nessa visão e começou a diversificar o negócio dele. Uhum. O principal negócio deles hoje é a área também financeira, a área do Paraná Banco. E que hoje a construtora talvez seja a menor empresa deles, não sei. Mas eles começaram a diversificar o negócio. A Camargo Correia, né, por exemplo, uma outra construtora grande. Hoje, a construtora em si está muito pequena, mas o grupo... Os outros negócios, os outros braços que eles abriram é o que sustenta esse grande grupo. Como, por exemplo, a Havaianas, grupos que não tem nada a ver com o negócio deles, hoje são donos de um conglomerado de empresas. Até mesmo o Banco Itaú, né? O Banco Itaú tem diversas empresas. Tem hoje mineração, eles controlam a mineração de nióbio, que é um material, um mineral extremamente raro que tem aqui no Brasil e que tem usam para fazer chips de computador, tem contrato com a NASA de fornecimento, coisas controladas pelo Itaú. O Grupo Dexto, que também é controlado pelo Grupo Itaú, que produz cerâmica. Sim. Então o negócio já não é só financeiro, né? Não é mais financeiro, é uma diversificação do negócio. Só trazendo uma coisa assim, a gente em algumas entrevistas percebe que é um comportamento até dos grandes empresários e principalmente em cenários mais incertos como os países da América Latina, que assim, a saúde da empresa está muito ligada a essa habilidade de poder atuar em outros nichos de mercado que não só o seu de matriz. Sim. Então, o que você fala é um comportamento até um pouco geral de países que não têm essa estabilidade, como uma Suíça, como uma Alemanha, como uma Suécia, onde a gente precisa, né, estar atento e se movimentar rapidamente para essa sobrevivência de longo prazo. Isso, exatamente. E então você só está confirmando, né, que isso é um comportamento
quase que inerente à sobrevivência de um grande negócio, né? Exatamente. Mas, concluindo aquilo que você falou sobre a concorrência dos bancos, uma das linhas de negócio da Akia é a parte de crédito para indústrias de diversos setores. Hoje a gente tem área de cosmético, área de papel, área de construção, áreas industriais, de usinagem. Então, ela atua em qualquer tipo de setor do mercado. Mas o nosso foco principal dentro da empresa vai ser uma referência para a construção civil, para apoio de empreendimentos imobiliários, que é o que a gente sabe, o que a gente tem know-how. E é o que os bancos não sabem. O banco não entende de obra, ele não quer nem saber de obra. Mas, para ele assumir o financiamento de uma obra, ou uma instituição assumir o financiamento de uma obra, é muito complexo para ele. Ele tem que ter uma série de informações, uma série de terceirizados que possam trazer essa informação para ele, que ele tenha segurança de poder ceder esse crédito. E é algo que é um diferencial competitivo know-how. seu, né? Exatamente. Você já é construtor, então, para você abrir mão desse crédito para essas empresas, vamos dizer, você sabe até o momento em que entra o prego que vai dentro do acabamento e quanto que aquilo custa e no cronograma físico-financeiro, por que a construtora precisa disso, né? Exatamente. A forma de você ceder esse crédito está muito mais assegurada, né? Você está pisando no chão mesmo, no teu chão, né? E é o que tem que ser feito, porque dentro da linha de trabalho nossa, obviamente, não vai atuar agora em grandes obras, né? São obras menores, construtoras pequenas, em que muitas vezes não tem uma estrutura de organização com relação ao orçamento, cronograma, planejamento da obra, em que a pessoa só sabe que aquilo vai vender por tanto, vai custar tanto e vai sobrar um valor considerável ali e aquilo vai dar resultado. Então, a gente vai fazer esse trabalho dentro do cliente, em que a gente vai fazer a análise econômica daquele negócio dele, para ver se aquilo é viável, se ele vai ter condição de arcar com todos os custos dentro de uma previsão real, dentro de um prazo real, em que essa margem dele vai entrar o resultado e o custo operacional, né, que é o custo financeiro dessa operação, em que é ali que nós vamos atuar. Então, se o custo financeiro não couber dentro dessa fatia de todos esses itens, a obra é inviável. Sim. Vai dar prejuízo. Então, a gente não vai poder... E o teu olhar de quem faz, já atua aí, você atua como um consultor, né? Exatamente. Quase um consultor, um expertise, né? Um especialista dentro desse lugar, né? Então, e o fato principal, isso como se fosse um brinde, né? Mas o fato principal é você ter agilidade no processo. Hoje, para fazer uma liberação de um empreendimento desse com o banco, chega a demorar 12 meses. Então, às vezes uma obra de 6 meses é inviável. E depende do tamanho da obra, a maioria dos bancos, como é uma estrutura muito complexa, envolve muitos setores do banco, custa muito caro. Então, tem bancos hoje que só liberam crédito para esse tipo de operação a partir de 12 milhões. Né? Senão, não vale a pena para o banco, é muito caro para fazer essa operação. Então, é onde a gente vai atuar, né? Obviamente, abaixo disso, para que a gente possa ser muito ágil no processo de liberação. E controle em parceria com o cliente, não no sentido de lá explorar ele financeiramente e ver que assim a margem dele vai ser o custo operacional nosso e a gente vai explorar ele. Não, vai ser bem transparente no sentido, olha, tem que sobrar muito para ele e além do nosso custo operacional, todo mundo tem que ganhar, é o custo financeiro da operação. Sim. Só que o mercado pratica, né? O mercado pratica, só que o cenário atual ele é um pouco desfavorável por conta da nossa taxa de juros, né? Então, o custo do capital hoje no Brasil é a Selic, que hoje o cupom lá definiu manter a taxa em 13,75. Isso é muito alto. Isso é muito alto, porque isso aí é a base do custo do dinheiro nosso. Sim. Né? E, obviamente, que tudo é a partir daí para cima, porque a Selic é o custo como se fosse a base, a referência, né? A referência. É o que parametriza tudo que vai acontecer depois, então, né? Qualquer linha de crédito, ninguém vai dar a Selic, vai dar sempre acima da Selic, vai custar muito mais, vai sair acima da Selic, porque a Selic é a básica, é o risco zero. É zero teoricamente, né? Porque existe o risco Brasil, que é
a dívida nacional. Então, a Selic é o que o Estado paga para você botar o dinheiro lá e ficar em confiança dele, usar esse dinheiro e pagar no futuro. Então, teoricamente, seria o crédito mais seguro a ser feito dentro do país hoje é essa. Né? A partir daí existem riscos que envolvem que vão custar para que a operação saia lá na frente. Mas a expectativa, obviamente, é que nos próximos anos essa Selic abaixe esse valor, e o crédito menor. custe mais barato. Né? Sim. Mas, de qualquer forma, a empresa ela não está vinculada só ao nosso recurso hoje aqui. Né? Então, a gente já está buscando linhas internacionais que chama funding, né? Para a gente ter a nossa operação mais consolidada e com um recurso mais barato. Né? Apesar... Hoje a gente falar em taxa de juro americana em 5,25, logicamente que é em dólar, né? Então, você trazer um recurso para cá ainda fica inviável por conta do travamento do dólar, né? Que a gente tem que fazer chama hedge, né? Da operação para você trazer dólar, transformar em real e não ficar exposto ao dólar. Se tem uma variação cambial, também quebra a empresa, assim como a Sadia quebrou quando ela fez uma operação de empréstimo em dólar e o dólar disparou. Então, todas essas variáveis estão em análise. Estão em análise, mas a gente tem buscado uma linha, principalmente na Europa, em que países que têm muito recurso e que a taxa de juros ainda é baixa, abaixo de 2%. Em que ainda é possível... Tem um terreno mais seguro aí para você fazer esse tipo de operação. Mas, obviamente, isso é algo muito complexo, né? Senão qualquer banco faria. Sim. Então, tem que existir uma linha consolidada da empresa aqui, um histórico, uma área dentro dessa linha de fundos de investimentos externos também disposta a correr um pouco mais de risco. E assim a gente vai caminhando, né, para um crescimento. Nossa, eu estou bem agradecida porque assim, a gente sabe o economês do dia a dia, né? Mas você traz coisas que nos obriga a estudar, ir atrás e entender um pouco melhor como é que essa dinâmica funciona até a nível global. Sim. Se o ministro da Fazenda, de repente, quiser tirar férias, eu vou indicar teu nome, Fernando. Você está completamente apto a... Eu tenho umas mudanças boas. Né? Você tem boas ideias aí, né? Para quem está precisando dar uma alavancada, começando pelo nosso país. Bom, eu vou ter que ir fechando a nossa conversa, que nós temos um tempo limitado. Eu estou sempre com a sensação de que tem muita coisa para ser dita e a gente não tem esse tempo. Mas vamos provocar outras conversas, né? Porque eu já vi que a hora que a gente abre essa porta é um conteúdo inesgotável. Exatamente. E para a gente amarrar, eu queria só que você dá uma última fala para quem nos ouve, para quem nos assiste. Deixa os contatos da Akia, por que não, né? Um construtor que nos está ouvindo aqui, alguém que tem esse interesse em saber mais sobre isso. E, enfim, quero te ouvir aí, suas últimas considerações. Olha, com relação às empresas, né, a gente pensa muito no futuro. Né? O que vai ser o futuro? Como está a sociedade hoje, essa mudança da sociedade? E a gente analisa muito as empresas que estão dentro da sociedade, que são pessoas da sociedade, que têm que acompanhar esse movimento, essa evolução da sociedade, em que, na nossa percepção, né, na minha em particular, a sociedade está mudando em que está mais preocupada em ser do que ter. Verdade. Então, esse movimento acaba gerando um mundo uma revolução. De revolução. Sim. Tá? Em que as empresas que exploram a sociedade economicamente, que exploram os funcionários, tem algo não sustentável a longo prazo, vão acabar deixando, não vão ter mais espaço para isso. Sim. E que as empresas vão deixar de existir. Vão ter que somar, agregar para construir uma sociedade melhor e não simplesmente explorar e fazer dinheiro dentro das empresas e acabar criando, né, essa desigualdade social que acontece por conta dessas grandes instituições que acabam explorando. A gente trabalha com empresas hoje, por exemplo, em que elas estão no meio de dois gigantes. Né? Um gigante apertando no preço aqui da matéria-prima, ele produzindo, entregando para outro gigante aqui que aperta o preço nele e ele praticamente... fica todo mundo estrangulado nesse meio. Estrangulado ali. Real. Ele está assim, só sobrevivendo. Isso. E aí um dá uma gota aqui para ele não morrer, outro uma gotinha para ele não morrer e fica nessa situação. Então isso é um negócio injusto. Então a gente entende que essa mudança
dentro da cultura da sociedade, é muito importante estar atento dentro das empresas, né? A gente está muito atento a isso, porque a gente busca por esse equilíbrio, né? Um equilíbrio. Essa harmonia. Isso chama sustentabilidade corporativa, que envolve não só sustentabilidade financeira, mas com relação à gestão de pessoas, com relação ao engajamento da empresa dentro da sociedade, as responsabilidades todas, né? Socioambiental, e tudo isso que envolve uma linha de crescimento sustentável, né, para a empresa. Então, é onde a gente atua bastante com ideias, né, obviamente. Sim, mas depende, e concretizando essas ideias. Depende muito, né, de um trabalho árduo e constante para que a gente possa se manter assim, né. Tá bom, como você tem aí, né, imagino que está antes dos 40, você vai ter mais uns 70 anos para fazer todo esse sonho se realizar. Exatamente. Fernando, quero te agradecer. A Akia Crédito Privado, o site é esse, né? akiacredito.com.br. E é isso, a gente tem aí um futuro pela frente, né, com todas essas ideias e possibilidades, na frente de um empresário que está atento e está buscando concretizar essas ideias para que elas realmente se realizem. Queria te agradecer também por estar nos assistindo hoje e vou pedir para você, Fernando, para quem nos assiste, nos acompanhar nas redes sociais, Instagram e Face, NunaMKT, e aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, se inscreva, deixa seu comentário, deixa o seu like, toca o sininho, tem tudo isso na questão do YouTube. Interaja com a gente, engaje com a gente, porque a cada programa, uma conversa boa, um personagem, um agente do mercado potente, onde a gente é capaz de conversar, trazer novas ideias e poder trocar principalmente isso com você que nos assiste. É para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado você. Se Deus quiser.